já recebemos com muito prazer um dos grandes nomes da política pernambucana, deputada Priscila Krause. E vamos começar, Priscila, sabendo um pouquinho de você. O time eu já sei que é náutico, porque a família toda é alvirrubra. É, só alvirrubra. Um livro que lhe marcou. As Boas Mulheres da China, de uma jornalista chamada Xi Han. E um filme. São 2 filmes, Sociedade dos Poetas Mortos e Os 13 Dias que Abalaram o Mundo. Um lugar que você conheceu, que lhe marcou. O lugar para mim é o Recife. É o Recife, especificamente um lugar que me diz muito sobre a cidade, é o Forte das 5 Pontas. Por quê? Eu acho que ali está grande parte da nossa história, nossa identidade, de quem nós somos. Existe ali o Museu da Cidade do Recife, que inclusive foi criado na gestão de meu pai, Gustavo Krause, como prefeito. E eu acho que a gente precisa valorizar muito essa nossa história. Então, o meu lugar é de onde é a minha origem, é o Recife. Ô Priscila, como é que a política entrou na sua vida? Não entrou. Não entrou. Eu nasci na política. Ah, tá certo. Então, eu me descobri, na verdade, na política por conta do ambiente familiar, de casa, das influências que nós recebemos. Os 5 irmãos receberam. Entretanto, dos 5, eu fui a única que, mesmo recebendo influências iguais, despertei esse lado vocacional. Que é o mesmo que papai, e eu digo que, na verdade, a influência dele foi na minha primeira escolha do meu curso universitário. Eu escolhi Direito e não tenho a menor vocação para advogada, tanto que na metade do curso, mais da metade do curso, eu cursei 3 anos e tranquei e fiz jornalismo. Então, eu costumo dizer que a influência dele foi na parte que seria acadêmica, que eu não terminei o curso. A política, ele me ajudou a revelar uma vocação que é minha. Ah, então você é coleguinha, jornalista? Pois é, sou jornalista. Sua mãe também era jornalista, né? Mamãe também fez o curso de jornalismo. E aí está vendo a coisa que, na verdade, era uma influência dela que estava, acho que, ocultada. Mas no decorrer da vivência universitária, eu descobri que era o que eu queria. Realmente, eu só me vejo fazendo 2 coisas. Ou exercendo a política, ou exercendo o jornalismo. Particularmente rádio, eu adoro rádio. Agora, sua primeira experiência foi como vereadora do Recife, foi? Foi, na política foi. Antes eu trabalhei na política, na verdade. Assessorei Arimaldo Matos quando foi vereador do Recife. Humberto Vieira de Mello. Aí eu era estudante de Direito na Secretaria de Justiça, no primeiro governo Jarbas. E depois André de Paula, na Secretaria de Produção Rural e Reforma Agrária. Claro que eu fazia parte da assessoria política dele, né? Não da assessoria técnica, embora tenha aprendido muito na secretaria, aprendi demais com o Dr. Gabriel Maciel, que era o secretário executivo dele, e eu conversava muito com o Dr. Gabriel para entender um pouco da dinâmica do que uma secretaria, da importância de uma secretaria como essa e de políticas voltadas para o homem do campo. Aliás, você deve ter acompanhado, foi uma grande injustiça tirar o doutor Gabriel do IPA, né? O doutor Gabriel é uma referência mundial, né? Ele é uma referência mundial, ele é um profissional que está acima de questões partidárias, de questões políticas. Ele é um servidor no sentido mais nobre que a palavra tem. E é um pesquisador, uma pessoa que dedicou a vida inteira, mas, enfim, ele continua se dedicando, inclusive, ao IPA. Né? Eu estive com ele há um tempo atrás, coloquei uma emenda parlamentar para um laboratório de laticínios em São Bento, que vai ajudar naquela região toda do Agreste Meridional. A pedido dele, ele continua trabalhando em benefício realmente... Quer dizer, é uma grandeza, né? Ele tirar a presidência dele, mas ele continua... Ele continua dedicadíssimo. Ele é uma pessoa linda. Agora, o que é que lhe realiza mais, Priscila? Foi como vereadora ou como deputada? Na verdade, o que me realiza é o conjunto da obra. Eu não consigo separar muito, tipo, esse meu mandato, o primeiro mandato de vereadora, o segundo, o terceiro ou o mandato de deputada estadual. No começo, quando eu cheguei na Assembleia, eu fiquei muito angustiada, porque eu levei um tempo para me adaptar a uma dinâmica diferente. E, de fato, eu vivenciei
a Câmara Municipal do Recife na sua plenitude, de uma maneira muito intensa. Essa questão da vereança, da municipalidade. Daí eu tive essa dificuldade. Mas depois eu entendi que, na verdade, é uma linha contínua, e que essa campanha agora última que teve, a gente percebeu muito isso, porque eu disse, vamos ver quais são as bandeiras, o que é que a gente vai colocar para o eleitor. E, na verdade, eu não conseguia levar para o eleitor, e isso tem um lado positivo e um negativo, mas, assim, eu não conseguia levar para o eleitor nenhuma grande novidade. Porque o que eu tinha para colocar para o eleitor são lutas de uma vida já de 14 anos de mandato, de uma vida pública dedicada ao cidadão recifense, ao cidadão pernambucano, e que são coisas que eu comecei a lutar lá atrás, que precisam de continuidade e que ainda estão na moda. Desde a diminuição de uma carga tributária até um ambiente mais sustentável, uma cidade mais ordenada, investimentos na primeira infância, enxergar a primeira infância como um investimento, não como um custo, como um gasto, na sua questão de uma amplitude maior. A gente não está falando só de educação, a gente está falando de um cuidado multidisciplinar e interdisciplinar com crianças desde a gestação até os 6 anos de idade. Então, a questão da eficiência da gestão pública, o cuidado com o dinheiro público, o dinheiro que é de toda a população e que deve ser cuidado com muito esmero, enfim, é uma vida inteira. Então, eu acho que, no começo, eu achava que me identificava mais com a questão da municipalidade, mas, na verdade, são com bandeiras que eu consegui levar para a Assembleia Legislativa também, e aí não dá para partir muito, é uma continuidade. Agora, de vez em quando seu nome é lembrado para disputar a Prefeitura do Recife. Ela foi convidada para ser candidata a vice-governadora de Armando Monteiro, não aceitou, mas você pensa em ser prefeita do Recife? Eu fui candidata em 2016 e foi uma das experiências mais ricas que eu tive até hoje, né? Eu achava que conhecia muito o Recife, os Recifes, e foi um mergulho imenso na cidade, a partir de uma outra perspectiva, de uma perspectiva da administração pública, do Poder Executivo, né? Eu tentei me transportar para me enxergar a partir daí, para poder conversar com as pessoas. Eu não tenho... Claro que quem faz política em Pernambuco e que tem uma origem urbana como eu tenho, e uma origem urbana vinda da capital, vindo do Recife, né? Meu berço político é aqui, embora eu tenha uma relação absolutamente estreita e amorosa hoje com a cidade de Garanhuns. Represento uma cidade do porte da cidade de Caruaru, fui votada em Caruaru, mas claro que a gente sonha em poder ser um dia, ter a honra, né, e o desafio de administrar a cidade do Recife. Mas jamais eu posso dizer que isso é uma ideia fixa. Não é... O meu objetivo de vida não é ser prefeita do Recife. O meu objetivo de vida é servir ao povo do Recife, ao povo pernambucano. De que maneira isso vai acontecer? São muitas variáveis. Eu estou trabalhando para oferecer o melhor que eu posso, aonde eu estiver. Essa questão de ser ou não prefeita, aí a gente, como diz, tem que combinar com os russos, tem que combinar com a população e faz parte de, enfim, de conversas, de coligações, de várias coisas. E agora, Brasília? Brasília ainda é uma coisa um pouco distante. Essa eleição, especificamente de 2018, foi onde esse projeto chegou mais concreto na minha mão. Mendonça, a gente numa conversa, Mendonça Filho foi muito objetivo. Disse, eu queria que você fosse minha candidata a deputada federal, e eu, infelizmente, tive que declinar. Disse, Mendonça, não é o momento, por 2 razões. Pelo momento político, eu achava que politicamente eu ainda preciso ficar um pouco aqui em Pernambuco, ficar um pouco mais, e depois por uma questão pessoal que foi decisiva. E algumas pessoas até disseram, não diga isso, porque isso lhe diminui politicamente. Não, isso para mim só me engrandece. Eu fiz a opção,
a opção primeira de ficar aqui por conta de minha família, por conta de meus 2 filhos e de meu marido. Eu tenho uma filha de 7 anos, um filho de 8 anos, e que, para mim, do ponto de vista não apenas prático, de organizar o dia a dia da família, mas de uma questão emocional, de fato, é fundamental estar junto deles e junto da família mais ampla, de meus pais, de minhas irmãs, de meus cunhados, que me dão todo o suporte para poder ser o que eu sou na política pernambucana. Então, Brasília estava fora de cogitação. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a deputada Priscila Krause. Priscila, você é uma das grandes lideranças da oposição de Pernambuco. Como é que está Pernambuco? Eu queria que Pernambuco tivesse realmente melhor. Eu torço muito para que as coisas deem certo. Faço o acompanhamento mensal da arrecadação, da taxa de desemprego. A gente fica lá torcendo para que suba, para que a economia reaja. Algumas coisas acontecem. Agora, há pouco tempo, a gente teve uma reação no último trimestre do PIB. Entretanto, isso não se refletiu no aumento de emprego. Pelo contrário, Pernambuco ainda vem sofrendo. É um dos estados que perdeu mais postos de emprego, que vem recuperando de uma maneira mais lenta, né? A gente tem aí, infelizmente, um caos estabelecido nos serviços públicos, né, de saúde, principalmente, segurança, você tem algumas reações, mas, no geral, o pernambucano vem sofrendo muito. Passou agora por um processo de eleição, reelegeu o governador, ainda que com uma votação bem menor. A gente precisa fazer essa análise. De uma eleição para outra, o governador perdeu 1.100.000 votos. O candidato da oposição, o candidato Armando Monteiro, que foi meu candidato, se manteve um pouco na mesma votação que teve em 2014. E Pernambuco vai aí com as finanças muito sofridas, né? A gente agora passou por um processo de não saber direito quando que seria pago o 13º, fora do calendário habitual, a gente sempre assim na torcida e contando lá os tostões pelo portal da transparência para que as coisas sejam pagas em dia, mas com um déficit muito grande. O ano deve ser fechado aí com mais de 1 bilhão de restos a pagar. Pernambuco não está tão bem quanto o pernambucano merecia. Mas a gente, do ponto de vista da oposição, eu costumo dizer que eu faço uma oposição a favor. Eu faço uma posição a favor do Estado, a favor do pernambucano, a favor da sociedade, porque o contraditório faz parte do processo democrático. E é importante para que a gente aperfeiçoe processos e propostas e políticas públicas, né? Então, a partir desse ponto de vista, a gente vem dando essa contribuição para que o pernambucano tenha uma qualidade melhor nos serviços que lhe são prestados, tenha transparência nos gastos públicos, né? Não sofra tanto com a carga tributária, e já sofre. Pernambuco, entre as 3 maiores economias do Nordeste, Ceará, Bahia e a gente aqui, é o estado que tem a maior carga tributária, e uma carga tributária que já era a maior, e essa diferença ainda aumentou para mais no último pacote que foi enviado para a Assembleia, e que o governo aumentou alguns impostos consideráveis e impostos de produtos que não se justifica serem aumentados. E o problema da delegacia? Pois é, eu acho que foi uma mancada muito grande se ter extinguido a Delegacia de Combate à Corrupção, desde o processo até o mérito. O projeto de extinção da delegacia e criação do Departamento de Combate ao Crime Organizado chegou numa sexta-feira, foi colocado para votação na terça-feira seguinte, chegou na sexta-feira, dia 19 de outubro, no dia 23 de outubro estava na pauta para votação, sem cumprir o regimento. Saiu da pauta porque eu chamei uma questão de ordem, solicitei a retirada para o cumprimento de regimento e o debate. A gente não conseguiu debater, a gente não conseguiu sequer entrar no mérito efetivo dos benefícios ou não que traria a extinção da delegacia e a criação de um departamento contra o crime organizado.
Ainda assim, a gente chegou a fazer uma proposta, que foi uma proposta idealizada pelo Fórum Permanente de Combate à Corrupção, que é composto pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público Estadual e pelo Ministério Público de Contas, que era a criação do departamento, como o governo queria, mas a manutenção da delegacia especializada ligada ao departamento. Até porque o departamento manteve a existência de 5 delegacias especializadas ligadas a ele, como é o caso do GOI, como é o caso da Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária. Essas delegacias continuaram existindo ligadas ao departamento. O que a gente queria era que a Delegacia de Combate à Corrupção continuasse existindo também ligada ao departamento. E aí o que é que aconteceu? Entrou no grande guarda-chuva do departamento, que vai investigar vários tipos de crime, e o crime de corrupção é de difícil materialização, é um crime que tem legislações próprias, é um crime que está dentro das nuances das relações. Dificilmente você pega um processo licitatório e ele está flagrantemente errado. Ele vai cumprir tudo que manda a legislação. O problema não está ali no que está visto, o problema é o que está no não visto. E uma delegacia especializada passa a ter esse olhar sobre isso, com toda a responsabilidade, claro. Então, eu acho que o processo foi ruim e o resultado também. A despeito de, claro, a profissional que está à frente e aí eu quero fazer esse registro publicamente, a profissional que está à frente do Departamento de Combate ao Crime Organizado, DRACO, é a delegada Silvana Leles, que é uma delegada reconhecida pela sua competência, pela sua integridade, né? E isso, claro, nos dá um alívio. Mas o processo todo foi ruim e eu acho que o resultado poderia ter sido muito melhor se a delegacia fosse mantida. Ô Priscila, lhe preocupa muito esse aumento impressionante no número de mortes de mulheres, feminicídio? Claro, o feminicídio é uma das formas mais covardes de violência, porque é motivada simplesmente pela condição de gênero da pessoa. Eu morro porque eu sou mulher, eu sou assassinada porque a minha condição feminina desperta no meu agressor, no meu assassino, a ideia de ter o direito de tirar a minha vida. Por uma questão, e muitas vezes, na maioria das vezes, motivada por coisas que deviam ser nobres. Diz assim, não, meu amor é tanto por ela que eu fui possuído por um sentimento de posse muito grande. Ah, me poupe, né? Me poupe. Possuído por outra coisa, pelo Satanás, pela sua índole ruim, pelo seu mau caratismo, pela sua violência, mas não venha trazer o amor ou a paixão como uma razão tão grande de que pode amar alguém. A gente protege quem a gente ama, a gente salva quem a gente ama. E isso é muito preocupante, porque esse sentimento de posse que causa tudo isso está enraizado na nossa formação. E não é só na formação do nordestino, porque diz assim, não, porque o homem nordestino e tal. Não, é na relação de opressão do masculino para com o feminino. Né? E assim, é dessa forma, é nessa construção que as mulheres são excluídas dos processos políticos decisórios. Porque mulher não vota em mulher. Porque agora a Assembleia tem o maior número de deputados, 10, não é? 10, a gente aumentou muito. Mas 53% dos eleitores são mulheres. Mulher não vota em mulher. Isso está mudando um pouco. Isso está mudando um pouco, mas isso também tem uma explicação. A política como foi pensada no mundo ocidental, foi pensada por homens para homens. Não foi pensada com a presença da figura feminina. Então, ainda é estranho você encontrar uma mulher fazendo parte do núcleo decisório político de uma organização. Né? Seja ela governamental, seja ela jurídica. O Poder Judiciário sofre muito em relação a isso. Você chega na primeira instância, na magistratura, a maioria é mulher. Mas quando você chega na segunda instância, quando você chega nos tribunais de justiça, quando você chega, por exemplo, aqui no Tribunal de Justiça, hoje nós temos uma única desembargadora. Né? Por quê? Porque você passa por um processo político de escolha. Esse processo político de escolha ele é absolutamente excludente. E a gente tem que reinventar conceitos e reconstruir paradigmas. A gente tem que mostrar que a política é o lugar da mulher sem interromper. A gente não pode dizer para tudo, vamos redesenhar, vamos reinventar. Não.
A gente tem que ir trabalhando esses conceitos que existem dentro de uma perspectiva democrática, dentro de uma perspectiva de participação, de construção social e repactuando. Porque para a gente estar na política, para a gente estar no mercado de trabalho e muito mais na política por conta desse processo decisório, a gente tem que repactuar domesticamente. Senão a gente não consegue dar conta. E a gente cai no conto da supermulher. Eu não quero ser uma supermulher, porque para eu ser uma supermulher, eu não abro mão de nenhum papel doméstico, eu não abro mão de nenhum papel materno, eu não abro mão de... E eu só faço acumular os papéis profissionais. Cozinha direitinho? Com o livro de receita eu cozinho direitinho. Agora lavar um prato não é comigo. Não. Depois do intervalo nós vamos continuar conversando com a deputada Priscila Krause. Priscila, o seu partido, o DEM, decidiu apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Você está com fé em Jair Bolsonaro? Eu estou com fé no Brasil. Né? Essa relação aí começou, inclusive, porque o presidente eleito estabeleceu uma forma de diálogo que assustou um pouco as lideranças partidárias de uma maneira geral, até do próprio partido dele. Ele começou conversando com bancadas, né, e depois passou a conversar com partidos, tanto que tem até uma declaração do presidente do Democratas, ACM Neto, o prefeito ACM Neto, dizendo que ficava extremamente feliz, né, e torcia e apoiava a participação de 3 ministros democratas no governo, mas que era uma escolha do presidente, não eram indicações partidárias. Poderiam até ser em se tratando dos 3 que são, né, o deputado Mandetta, a deputada Ana Cristina e o deputado Onyx Lorenzoni. Mas esse diálogo ainda está sendo muito desenhado pelo estilo do presidente, e eu torço muito pelo Brasil. A gente chegou num momento de esgarçamento social e esgarçamento político, que ou a gente decide se reconstruir enquanto povo, enquanto nação, caminharmos juntos, enxergarmos as diferenças, mas não fazer dessas diferenças razão para guerra, para inimizades, para destruição. A gente tem que fazer dessas diferenças as razões para construir caminhos. E eu não estava enxergando isso 2 meses, 3 meses atrás. Eu agora começo a enxergar um pouco, ainda uma resistência muito forte de determinados setores, mas eu começo a enxergar um pouco uma torcida para que as coisas deem certo. O brasileiro é muito mais que Haddad e o brasileiro é muito mais que Bolsonaro. O brasileiro é muito mais que PT, o brasileiro é muito mais que Democratas, muito mais que PSL. Eu acho que a gente tem que ter a noção disso, sabe? Não dá, eu não aceito dividir um país tão plural como esse, tão diverso como esse, um país que foi escrito, que foi contado por Gilberto Freire na sua pluralidade que foi, né, ser dividido em coisas tão sem cor, sem graça, chatas, agressivas. Não, eu não aceito isso. A gente é muito mais colorido do que isso que se coloca aí, a gente é muito mais plural. Então eu torço por a gente, eu torço pelo país, eu torço pelo brasileiro. Priscila, um assunto polêmico. Aborto, você é a favor? Contra. Contra por quê? Eu sou contra o aborto, eu acho que a legislação que existe, ela já atende às possibilidades, que é a questão do bebê anencéfalo, de estupro, risco para a mulher e risco de vida para a mulher. Acho que aí já dá para contemplar, porque é muito difícil você julgar uma mulher que está gestando um bebê sem cérebro e obrigar essa mulher a levar essa gestação até o fim. Uma mulher que sofreu uma violência do tamanho que é a violência do estupro, também carregar essa gestação. Não cabe a ninguém medir essa dor. Entretanto, eu, Priscila, sou contra o aborto, porque eu acredito na vida desde a concepção. A dúvida que eu tinha se esgotou, acabou, quando eu tinha 4 semanas de gestação e eu consegui escutar o coração de Mateus bater. Então, é uma coisa que vai além vai além de qualquer ideologia política, é uma questão de foro absolutamente íntimo.
absolutamente íntimo. Agora, claro, a gente tem que discutir o problema das mulheres que morrem em clínicas clandestinas por conta do aborto. Agora, o caminho mais fácil é você abordar o aborto. O mais difícil é você abordar a educação sexual, a prevenção, o planejamento familiar, a proteção dessas mulheres, dessa família. E eu enxergo o aborto também, aliás, não o aborto, mas a gestação, não como um problema ou uma questão, um assunto de mulher, mas como um assunto de família. E tenha essa família a configuração que tiver. Ô Priscila, no final do nosso programa nós colocamos as câmeras para você mandar uma mensagem para seus milhares de eleitores. Como é que você está vendo 2019 para nós, os pernambucanos? Eu queria primeiro aproveitar essa oportunidade para agradecer. Né? Foram mais de 46 mil votos de confiança que eu trabalho todo dia para honrar. Não apenas esses votos, que já seria o suficiente, mas para honrar o pernambucano e honrar a tradição política pernambucana. E 2019 não vai ser um ano fácil, não. Eu queria chegar aqui e dizer assim, 2019 será um ano maravilhoso e que absolutamente tudo vai dar certo e o sol brilhará igual para todos. 2019 será um ano de muita dificuldade e é um ano que vai precisar que a gente consiga exercer a nossa cidadania de maneira muito forte o tempo inteiro para que a gente tenha, desde a recuperação econômica do país, consequentemente a recuperação econômica de Pernambuco, mas que a gente tenha uma sociedade melhor, a exigência de serviços de qualidade, desde a segurança, passando pela educação, pela saúde, para que a gente possa ter de novo uma perspectiva de um Estado pujante e um Estado de um futuro enorme. Agora, claro, que eu desejo e eu acredito que pessoalmente 2019, para cada uma das pessoas, vai ser um ano melhor e um ano que as pessoas tenham muita saúde. Um ano difícil. Dificuldade não significa que é ruim. Significa que a gente tem que superar os obstáculos. E muita saúde. E Pernambuco vai contar com Priscila Krause. Sempre contou e vai continuar contando. Um forte abraço, até o próximo sábado, se Deus quiser, aqui na TV Turismo, né? Canal 4. Até lá.